Olá, está no ar mais um programa A Palavra do Presidente. Esta é a segunda edição do nosso bate-papo informal com o chefe do Poder Legislativo, o vereador José Carlos Borgo. Vereador, eu já quero começar esse nosso bate-papo pedindo para que o senhor faça uma avaliação da viagem que o senhor fez até a capital do nosso país, Brasília, em que teve a oportunidade de estreitar os laços com os deputados federais. Qual o saldo, qual a avaliação que o senhor faz? O senhor esteve em 6 gabinetes de deputados. O que o senhor pode trazer de informação para a população de Jaú? Olha, nós estivemos lá, eu juntamente com o vereador Wagner Brasil, estivemos fazendo uma visita nos gabinetes de deputados federais que a gente tem essa amizade, tem uma liberdade de conversar com eles. Estive lá no dia 5, 6 e 7 de fevereiro e visitei aí vários deputados, que eu posso citar, o deputado Roberto de Lucena, o Arnaldo Jardim, o próprio deputado Rodrigo Agostini aqui de Bauru, o mais novo, com exceção agora do último título de cidadania jauense, foi para o Cazu, mas até o ano passado era o mais novo cidadão jauense, o deputado Luiz Carlos Mota, e também o Paulinho da Força, do qual nós conversamos com o assessor dele, falei com ele por telefone. Então nós estivemos no gabinete desses deputados e conversando com outros deputados. Da deputada Tabata Amaral também? Também, a Tabata Amaral, inclusive, que é do meu partido. Fomos lá reivindicar recursos para a nossa cidade. Bom, o senhor trabalhou em algumas frentes, né? O senhor solicitou recursos, por exemplo, para 2 asilos aqui do nosso município, Asilo São Lourenço e Asilo São Vicente. O senhor também cobrou aí recursos para aquisição de máquinas agrícolas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas demandas, quais foram os assuntos principais com esses parlamentares? Olha, nós fizemos assim, vamos dizer, um bate-papo com todos eles, que a gente marcamos as audiências com eles, nos atenderam muito bem, e cada deputado nós conversávamos a possibilidade de arrumar recursos para as entidades. Por exemplo, como você já disse, o Asilo São Lourenço, o Asilo São Vicente, máquinas agrícolas, os autistas, pedimos ampliação da escola dos autistas, ambulância para a cidade. Enfim, a gente foi uma conversa muito descontraída com todos eles. O que eu posso colocar aí, assim, do que nós conversamos, por exemplo, os deputados, os novatos que entraram agora, eles podem fazer as emendas a partir de agosto desse ano. E aqueles que foram reeleitos, eles podem continuar, inclusive, com o orçamento do ano passado, eles podem aí distribuir, talvez, uma parte desses recursos. Nós sabemos, por exemplo, no estado de São Paulo, muitas cidades do interior de São Paulo vai à procura desses deputados, então não dá para eles direcionar recursos para uma cidade só. Então é um pouco para cada um, e a gente fez aquelas opções de escolha para dentro das entidades, e se porventura sobrar ainda alguma coisa, até para equipamentos agrícolas. Mas eu vejo na possibilidade, por exemplo, desses que foram reeleitos, talvez agora em fevereiro, por aí, eu acredito que já possa sair algum recurso de emendas. E os outros que se elegeram agora é para agosto. Mas é que eu digo, nós fomos lá conversar e fomos lá plantar uma sementinha para começar a regar através dos nossos contatos, e lá na frente a gente ter aí o sucesso de conseguir obter esses recursos devido ao trabalho que a gente vai fazer todo esse ano. Por exemplo, com o deputado federal Roberto de Lucena, que foi reeleito, o senhor e o Wagner Brasil fizeram uma solicitação pedindo recursos para a construção de uma UBS aqui no Jardim Frei Galvão, não é, vereador? Isso. Diríamos que na conversa que nós tivemos com ele foi direcionado justamente a essa construção de uma UBS aqui no Parque Frei Galvão, nos altos da cidade. Nós tivemos conversando, por exemplo, com o deputado Arnaldo Jardim, direcionamos mais para as entidades assistenciais e para também as Santa Casa e também o Hospital Perlate, embora nós sabemos que o Hospital Amaral Carvalho já está dentro da programação desses deputados, os recursos que eles destinam automaticamente. Sim. Nós estamos tentando, então, também captar um pouco desses recursos de emendas que eles têm, tanto para o Hospital Tereza Perlate quanto para a Santa Casa. O senhor teve uma audiência também com assessores, representantes do Ministério da Saúde. Qual que foi o assunto? Qual foi a pauta de discussão? Olha, lá no Ministério da Saúde, o Wagner Brasil até estava preocupado, inclusive, da possibilidade da gente
ir lá do Ministério da Saúde e saber a respeito das UPAs que estão programadas para Jaú e qual é o andamento do processo dentro do Ministério da Saúde. E a informação que nos passaram, inclusive, foi de que o processo está caminhando. Eles estão, é uma coisa muito demorada o poder público, mas tudo aquilo que está sendo cobrado do nosso município em relação à implantação da UPA, de uma outra UPA em nossa cidade, o processo está caminhando e todas as informações que eles estão pedindo está sendo encaminhada a eles as informações e eu acredito que não demore muito não a conquista dessa UPA para a nossa cidade. Bom, presidente, para a gente encerrar essa questão da visita aos gabinetes dos deputados, o senhor esteve também com a deputada federal Tabata Amaral, que é do seu partido, e lá no gabinete ela disse para o senhor que a principal bandeira dela, e se o senhor tiver projetos nessa área, ela vai atender, que é a educação, não é? Eu conversei bastante com ela, que é do meu partido, e ela me deixou muito bem claro que ela vai se focar na parte da educação. Então ela me garantiu que nós vamos ter que aqui, ela me garantiu, eu fazendo aqui através da Secretaria de Educação, que eu inclusive já marquei uma conversa com a secretária da Altira, fazendo alguns projetos direcionado para a educação, ela me falou, eu tenho prazer inclusive de ajudar, porque o foco maior... Essa vai ser a bandeira dela lá no Congresso. A bandeira dela é a educação. Por exemplo, o Paulinho da Força, falei com o assessor do Paulinho da Força. Algumas pessoas podem até achar que tem um deputado que está envolvido com alguma coisa, no caso do Paulinho da Força, com a Lava Jato, mas eu fiz questão de procurá-lo e marquei uma conversa com ele em São Paulo. Quando ele era do PDT, o Paulinho foi uma pessoa que esteve aqui em Jaú, levei ele na Santa Casa e ele conseguiu liberar uma emenda de R$600 mil para a Santa Casa, para reformas, ampliação, enfim. Procuramos também o Rodrigo Agostino, lá de Bauru, e ele me deixou muito bem claro também, ele até pediu para que eu levantasse quais são os projetos que estão em andamento em Brasília, que ele faz questão de acompanhar e ampliar os laços de amizade que ele tem com a nossa cidade. Então, a viagem em Brasília com os deputados, na minha avaliação, eu achei que foi muito bem, nós aproveitamos bastante. Bom, o senhor também teve a oportunidade de conceder uma entrevista à rádio da Confederação Nacional dos Municípios. Salvo engano, o senhor foi o primeiro presidente de Câmara do país a conceder uma entrevista a essa importante instituição? Segundo a informação do pessoal da própria rádio, que é da CNN, a informação de que eu fui o primeiro vereador e presidente do Poder Legislativo a dar uma entrevista em rede nacional para a rádio da Confederação. E eu tive nessa oportunidade, eu tive condições de falar sobre a nossa cidade, falar algumas coisas sobre a nossa cidade, sobre o nosso galo da comarca, 15 de Jaú, e inclusive lá dentro pessoas, eu ouvi falar do 15 e tudo. Falei do calçado feminino de nossa cidade, sabe, das empresas de calçado, convidei todo o pessoal, inclusive os ouvintes da rádio, para que conhecesse Jaú e comprasse calçado em nossa cidade, porque o preço é muito bom. Falei, o produto é bom e o preço é melhor ainda. Bom, presidente, a gente já caminha então para o fim desse nosso bate-papo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre os últimos requerimentos que o senhor apresentou na segunda sessão ordinária do ano de 2019. Dentre eles, um requerimento que trata da iluminação daquela praça do museu e também da revitalização dos equipamentos de ginástica que existem por ali, não é? Olha, eu tenho passado ali constantemente, paro inclusive conversar com algumas pessoas que se encontram ali e eles têm me pedido a possibilidade ou a necessidade de iluminar aquela praça porque nós sabemos que está muito escura. Por outro lado, nessa conversa que nós tivemos com o pessoal lá do abrigo São Lourenço, eles me pediram para que fizesse uma manutenção geral naqueles equipamentos ali de ginásticas, porque o pessoal do abrigo tem o hábito de ir até a praça e se exercitar aqueles equipamentos. Então, nós estamos pedindo, na tarde da última segunda-feira, nós pedimos a revitalização da praça, a reforma daqueles equipamentos e pedimos também que fosse reformado as praças aonde tem parquinho e fosse implantado um parquinho infantil para crianças especiais. Por quê? Porque no ano de 2017 eu entrei com um requerimento pedindo a construção, trabalhei em cima, juntamente com o vereador Wagner e a vereadora
Vivian Soares, trabalhando junto, e o ano passado nós conseguimos uma emenda na LOA sobre a destinação de recursos para essa finalidade. Eu recebi esses dias atrás um ofício da Secretaria de Finanças, na verdade veio da Secretaria de Governo, mas a Secretaria de Finanças destinando R$500 mil para essa finalidade e a Secretaria do Meio Ambiente 300 mil. Então já está uma fase bem adiantada, inclusive vendo a licitação, tomando ciência do valor desses equipamentos, e nós com certeza vai ser instalado no Parque do Rio Jaú. Então os brinquedos acessíveis devem ser instalados no Parque do Rio Jaú. No Parque do Rio Jaú, isso. E ultramoderno esses brinquedos, para que as crianças, as famílias que tenham crianças com necessidades especiais, possam levar as suas crianças ao Parque do Rio Jaú e brincar num brinquedo apropriado para eles. E as outras praças que têm parques infantil, com certeza vai ser remodelada, e a compra de novos equipamentos para essas praças. Tá certo. Presidente, muito obrigado por nos receber, por mais uma entrevista, viu? Eu que agradeço, Ângelo, agradeço a você a oportunidade de estar falando com vocês, os nossos telespectadores, saber que as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, na Câmara, em relação aos problemas da nossa cidade, nós estamos lutando e conquistando algumas coisas a mais para que você, munícipe, tenha a oportunidade de aproveitar. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e até a próxima. Tá aí. Esta foi a segunda edição do programa A Palavra do Presidente. Semana que vem tem mais. Até lá!